Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Marcelo Araújo, diretor comercial da iBox Digital. Olá, Marcelo, tudo bom com você? Olá, Renata, bom dia, tudo ótimo. Marcelo, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência profissional, né, desse seu histórico aí, por favor. Ok, Renata. Bom, eu sou formado pela Faculdade FIG e FGV em Administração de Empresas e Gestão Comercial e Marketing. Tenho mais de 30 anos de experiência na área comercial e no segmento aí de software para recursos humanos, software para RP, terceirização de BPO, e atualmente atuo aí com a gestão de documentos, né? Já fazem mais de 10 anos. Esse é um pouco aí da minha experiência. Ah, bacana. E, Marcelo, a questão dos documentos, de uma forma geral, a gente vê que teve uma mudança muito grande na gestão desses documentos, na guarda dos documentos. Teve uma transição, né, muito do físico para o digital. Me conta um pouquinho, né, assim, como foi esse processo, né, na prática, como que foi esse avanço. E hoje me parece que você está numa área totalmente digital dessa guarda de documentos, né? Quais foram os avanços, né? Quais os facilitadores da gente deixar o papel e partir aí para o digital? Bom, sempre assim, há mais ou menos 20 anos atrás, né, entraram empresas no mercado para fazer essa questão da guarda física de documentos, porque as empresas geravam muito papel na época, né, e a digitalização era mínima, era muito pouco, né. Uma, porque você não tinha sistemas para fazer o gerenciamento desse modelo mais digital. Então, com o avanço aí do tempo, o próprio governo tentou incentivar as empresas a fazer digitalização, mas ela barrou, inclusive, em alguma legislação. Ela falava o seguinte, que você poderia fazer o processo digital, mas você não poderia destruir o físico. Então, isso esbarrava exatamente num processo de avanço no modelo digital. Aí, o que aconteceu? Com a questão da pandemia, né, avançou muito esse processo. Uhum. Porque em março de 2020, teve um decreto, que é o 10.278/2020, que incentivou as empresas, de fato, a fazer uma digitalização dos documentos, e aí sim você poderia destruir o documento físico. Então, esse processo avançou durante a pandemia, e eu diria que agora, nesse momento, é o que está acontecendo a maior transformação. Por quê? Porque as empresas ficaram ainda muito preocupadas em fazer isso, destruir o físico, né? Saber se algum órgão precisaria de algum documento físico ou não, mas agora as empresas com o jurídico estão conversando e estão, de fato, adotando essa medida que é importante aí para o país e para o mundo, né, como um todo, aí, como sustentabilidade. Uhum. Como você bem falou, né, acho que existia, acho que essa dificuldade da legislação de você ainda ter que manter o documento físico e que daí não faz sentido, né? Por que eu vou ter talvez o digital aí para você ter uma garantia a mais, mas se você não tem a possibilidade de não ter o físico, parece que não faz muito sentido, né? E realmente, acho que com a pandemia, né, a gente teve um avanço das questões digitais muito grande. E hoje, até a sensação que eu tenho é quase que uma migração quase total, né, para o Sem digital, dúvida. deixando aí essa questão do papel de lado. É, e me fala assim, como que é esse processo, né? Como realizar o processo de digitalização na prática? Bom, precisa, de fato, assim, quando a gente fala de físico, né, então existe hoje uma transformação que você sai do físico e vai para o digital. Então, existe um processo hoje que as empresas que realizam esse tipo de serviço pega esse papel, faz um tipo de uma preparação, energização, né, deixa isso tudo de forma correta para fazer o processo digital. O que é importante depois do processo digital, é como você vai achar essa informação depois, né? Então, essa busca que é o mais importante. Então,
nós aqui, por exemplo, da iBox, temos assim, uma ferramenta, né, híbrida, para que você consiga buscar essas informações, seja ela de forma física ou seja ela de forma digital, né? E aí você consegue buscar isso através que nós chamamos de indexadores ou metadados. Então, hoje a gente consegue fazer dessa forma e realizar isso para que o cliente tenha uma satisfação muito grande na ponta e consiga achar essa informação quando ele quiser. Tá. E me conta aí um pouquinho, né, da área de atuação da iBox. Como que vocês trabalham? Me conta um pouquinho mais dessa questão da indexação. A iBox nasceu em 2015. Ela é uma empresa que ajuda as empresas a fazer transformação digital. Até um ponto importante, né? Porque em 2015 nós estávamos vivenciando esse momento da transformação já, né? E foi uma decisão, inclusive, muito difícil de escolher se a iBox ia ser uma empresa totalmente digital ou ela seria uma empresa híbrida. Ela faria ainda a guarda de documento físico, né? Nós entendemos que, de fato, existia oportunidade ainda para fazer guarda de documento físico, tinha muitas empresas ainda com grandes volumes para fazer isso, mas a gente viu que tinha uma grande oportunidade também para fazer digitalização e para fazer essa transformação. E isso deu tanto certo que a gente criou essa plataforma híbrida, né? E aí, obviamente, a empresa hoje, 80% do faturamento dela é totalmente digital, só 20% físico hoje dentro da iBox. Obviamente que a gente está falando só da transformação do físico para o digital, né? Aí começou a acontecer essa questão dos documentos já nascerem em digital, que hoje é muito forte hoje dentro das empresas. E Marcelo, né, você estava comentando aí, eu estava lembrando, não sei, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei um pouco aí na vida profissional, eu lembro que eu cheguei a trabalhar em empresa que tinha um andar inteiro só de documento físico, né, da guarda desses documentos físicos. E eu fico imaginando a dificuldade, né, as dores enfrentadas nesse processo, dessa transição. Porque o que você mencionou realmente, eu transformo esse documento em digital, né? Eu tiro do físico, mas como que eu busco depois esse documento, né? Como que eu acho ele? Então, essa questão é muito importante de você, de fato, construir né, um sistema como um todo. Não é simplesmente eu digitalizando. E depois, como que eu faço para localizar? Porque senão a gente também se perde, né? Como no físico tem a dificuldade de você ali ficar procurando, no digital é a mesma situação. Então, assim, não sei, me veio isso na memória. E o que você também mencionou, a questão da sustentabilidade hoje em dia, desses documentos realmente nascendo já de forma digital, a gente com um consumo muito menor de papel, né? Então faz até essa mudança, porque antigamente eu sou uma pessoa, eu tenho às vezes dificuldade de fazer uma correção de um documento de forma digital. Então, como eu nasci, né, e trabalhei muito ainda na questão do físico, então a gente ainda tem o hábito, já não tenho mais, mas tinha o hábito sempre de fazer uma impressão e fazer a correção à mão. E realmente, né, uma mudança que acho que aconteceu com muita gente, porque a gente tinha essa necessidade, né, de pegar, sei lá, de sentir o papel, era diferente a relação, né? Verdade, sem dúvida. Você comentou algo importante. Tem um problema hoje dentro das empresas que é a cultura, né? E nós também temos essa cultura de guardar tudo, né? A gente quer guardar as coisas, quer guardar. E o documento também a gente quer guardar. Então, dentro das empresas hoje, tem uma resistência muito grande, às vezes, para fazer essa questão da destruição de um documento físico e transformar ele no processo digital. Então, nós temos vários casos e vários clientes aqui pelo lado da iBox que tem aquele que é totalmente digital hoje, ele é mais assim agressivo com o processo. Eu tenho aquele que é muito mais conservador, que ele fala, não, eu não quero digitalizar. Tem aquele que ele fala, eu quero digitalizar, mas eu quero manter o físico ainda por um determinado tempo. Então, a gente está vivenciando isso. Mesmo que tenha o decreto, como eu falei para vocês, né, que ampara essa questão do você transformar o documento digital, mesmo assim as empresas têm um pouquinho o pé atrás ainda de falar, poxa, eu devo destruir isso, não devo destruir? Porque quando você criar esse documento, ele foi criado há muitos anos atrás, ele foi criado há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e com outras pessoas envolvidas. Então, às vezes, aquele gestor que ele vai estar administrando aquele acervo, aquele documento, ele pensa duas vezes em fazer essa destruição, porque não foi ele que criou na época.
Então, mas tudo isso é o que a gente faz dentro hoje da nossa área de atuação dentro da iBox. A gente ajuda as empresas como uma consultoria a fazer isso, né? Como fazer isso, como acessar essas informações, esses dados, e é assim que funciona. Não, maravilha. E Marcelo, me tira uma dúvida, né? As empresas com essa maturidade digital, elas dá para dizer que elas de repente são mais lucrativas do que as concorrentes, né? Com não esse perfil aí digital, né? Essas menos maduras digitalmente? Eu diria que as empresas que investem mais na transformação digital, em tecnologia, é que vão estar mais lucrativas, vão estar mais na frente, né? E, consequentemente, vão estar maduras para o processo. Então, hoje, existe um investimento muito forte dentro das empresas, das companhias, para fazer esse processo digital. Já pegando, por exemplo, um gancho do próprio governo, a gente percebe que o governo também, né, está fazendo um trabalho de digitalização também de todo o processo, a gente já consegue ver isso fortemente, e isso impulsiona também as empresas a ir para essa medida também de ter essa questão da transformação. Então, com certeza, as empresas que investem mais vão estar mais maduras, vão ser mais lucrativas, sem dúvida nenhuma, no processo. Eu acho que traz mais agilidade, né, para todo o processo de uma maneira geral, para o acesso a documentos, né? Eu que sou da área jurídica, às vezes, quando a gente se depara ainda com algum processo físico, né, de repente vem ele e fala assim, gente, como que a gente sobrevivia, né, antes da digitalização dos processos, essa questão de você ir até o órgão, solicitar vistas, porque às vezes estava arquivado em outra localidade, desse processo tinha que vir, daí você tinha que marcar, né? Você ia para ter acesso, de repente, às vezes até tirar fotografia, ou então faz, né? Que a gente chama de fazer carga para ir tirar cópia. Então era um processo muito mais demorado, né? Muito mais custoso, e que realmente pensando traz menos lucratividade para tudo isso. E acho que não só na área jurídica, acho que em todas as áreas, né? A partir do momento que a gente tem muito mais rápido o acesso a qualquer documento, a gente consegue ter um processo mais rápido e com certeza, né, gerando menos custo, sendo mais eficiente em todo o processo. E eu acho que é uma tendência com a questão do SG, que a gente vê as empresas cada vez mais adotando políticas voltadas aí para as questões ambientais, as questões de gestão também, né? Então, a gente consegue ver nessa questão aí dessa digitalização dos documentos de uma maneira geral, vários ganhos no SG, né, Marcelo? Muitos ganhos, sem dúvida nenhuma. Essa política ela é fundamental para as empresas, né? Acho que todas as empresas têm que partir para esse programa, para essa política hoje, porque é algo sem volta, né? É algo que todas as empresas vão ter que participar e vão ter que contribuir um pouco com esse processo. Uhum. E Marcelo, você falou uma coisa que é fato, né? Eu também acho que a digitalização, né, esse processo de digitalização das empresas, ele é um caminho sem volta. E na sua percepção, né, qual que é o impacto disso, né? Qual é o impacto desse processo como um todo, né? Principalmente nas questões ambientais? Na verdade, você tem muitos ganhos, né, no processo. Eu acho que essa questão de você já não gerar muito papel, né, já é um ganho enorme, né? Se a gente pensar só a nível Brasil, né, a gente acho que tem muita árvore aí que vai deixar de ser derrubada, né, sem dúvida nenhuma, para não gerar tanto papel, né? Então, é uma contribuição muito boa. Eu acho que todas as empresas têm que aderir a essa questão da sustentabilidade de alguma forma, né? Procurar algum programa interno para contribuir com uma sustentabilidade melhor do planeta, né? Não, com certeza. E algo, né, de forma indireta que as pessoas não pensam, a gente no primeiro momento pensa só na árvore que está sendo derrubada, mas ainda que seja árvore plantada, né, das plantações ali, que seja de eucalipto, que seja, tem uma questão do consumo de água muito grande, né? Porque um eucalipto, uma árvore, ela acaba consumindo muita água do lençol freático, e tem toda a questão também do solo, de você eventualmente não exaurir aquele solo, né? Então você tem aí outros Outros, impactos também indiretos, né? Mas decorrentes aí desse benefício. Então, realmente é algo a gente
parar para refletir. E, Marcelo, a questão da integração de novos funcionários, né? Me fala um pouco qual que é a importância disso, como que a digitalização de documentos pode auxiliar nesse processo? Bom, a integração de novos funcionários sempre é um processo complexo, né, Renata? Na verdade, quando você faz esse tipo de integração hoje com o colaborador, você tem essa questão dos aspectos culturais, né? E legais também. Então, é um processo que as empresas têm que utilizar isso com um processo bem maduro, né? Um processo que comunique os funcionários, os colaboradores de uma forma bem transparente, porque esse é um momento importante, onde aquele colaborador tem uma expectativa muito grande quando ele está ingressando exatamente numa companhia, de conhecer toda a cultura. Se isso é passado de uma forma séria, uma forma bem transparente, né? Com certeza esse candidato, esse colaborador, né? Ele vai, obviamente, prosperar mais dentro da carreira profissional lá dentro. Para o processo digital, houve vários ganhos nesse processo, né? Nessa integração. Começando, por exemplo, que com a questão da pandemia, né? Antes mesmo nós tínhamos aqui, mas hoje já existe, por exemplo, toda essa questão da contratação à distância, né? Então, que o pessoal chama hoje de admissão digital. Então, você já consegue, por exemplo, contratar uma pessoa da onde ele estiver, sem ele se deslocar para o trabalho, você já consegue capturar toda a documentação dele, sem ele gerar nada de papel, já consegue fazer uma assinatura eletrônica, ele já consegue assinar todos os documentos de benefícios ou todos os documentos que ele precisa de contrato, né? E, consequentemente, você já dá para ele todo esse programa de integração já através dessa própria plataforma, dele assistindo um vídeo, dele lendo um código de conduta, de todo um processo. Então, isso também veio para ajudar muito aí esse modelo de contratação à distância e essa integração dos colaboradores, que é fundamental. Não, bacana. E, Marcelo, me tira uma dúvida, né? O sistema, vocês ajudam a implementar, e daí todo o armazenamento desses dados fica a cargo da empresa, ou vocês também mantêm esses dados com vocês, né? Eu estou pensando assim, eu fiz meio que um paralelo. Antigamente a gente tinha, talvez até hoje ainda existam, né? Empresas que fazem a guarda dos documentos físicos. Então, a pessoa não tinha onde armazenar fisicamente, né? Seja um arquivo morto, alguma coisa assim. Então, ela contratava uma empresa que tinha esse espaço. Hoje está tudo em software, em nuvem, talvez. Como que é hoje, né, essa questão? Vocês simplesmente ajudam a esse processo de digitalização, mas esses documentos, essa guarda, ainda que digital, fica em servidor da empresa, ou isso é um servidor de vocês? Como que funciona? Então, Renata, a parte dessa questão do armazenamento digital dos documentos funciona da seguinte forma. Hoje a iBox, ela faz o armazenamento físico e também faz o armazenamento digital dos documentos. O que ela oferta? Ela oferta uma plataforma híbrida, né? Então, a gente tem uma plataforma híbrida que ela é muito interessante, que imagina assim, você tem um prontuário de um colaborador. Esse prontuário de colaborador, você pode ver ele fisicamente, você pode ver ele de forma digitalizada, e você também pode ver todos os documentos que já nasceram digitais também, porque hoje nasce muitos documentos digitais, né? Você não precisa fazer o processo de digitalização. E aí você consegue anexar isso dentro de uma plataforma como nós temos. Então, o que acontece? Quando alguém quer essa informação, você, através de uma pesquisa, por exemplo, do nome, da matrícula, né, de endereço, você acha e localiza rapidamente isso, e aí você consegue visualizar esse documento. E tudo isso, a gente tem uma nuvem própria, que fica dentro da Azure, hoje da Microsoft, com redundância e assim por diante. Tanto que a gente usa muito essa questão da certificação, hoje que nós temos da ISO 27001, para atender os nossos clientes, que é a questão da política da segurança da informação hoje. Uhum. Que é algo muito sensível também, né, Marcelo? É algo assim, que cada vez mais a preocupação nas questões de segurança da informação, né, estão mais sensíveis aí.
Esse é um ponto assim fundamental que você comentou, né? Você vê que a gente está mudando um pouco o processo. Antes você tinha muito mais documentos físicos, não tinham tantos digitais, hoje você já tem muito digital, e você já tem essa questão da cibersegurança, né? Essa questão de todo mundo querer acessar o dado e tudo mais. Uhum. Então você tem que proteger isso muito mais, às vezes, do que um documento físico hoje, né? A preocupação antes do documento físico é assim, onde isso vai ficar guardado e se pegar fogo? O que acontece É, com tudo isso? Agora é, não. Agora é assim, e se o meu dado foi, se o data center for invadido e o meu dado, né, for furtado, o que vai acontecer com isso? Então sim. mudou os papéis, mas assim, por isso que as empresas como a nossa, por exemplo, a gente também é aliada a essa questão da política de segurança da informação e a gente oferta isso para os nossos clientes com as nossas normas, né? Exatamente para que isso não vaze essa informação, esse dado e assim por diante. Uhum. E Marcelo, me fala uma outra coisa, né? Você tem esse dado, essa informação do quanto a procura por esse tipo de armazenamento, né, para o digital cresceu nesses últimos anos? Eu não tenho um número e nem um percentual exato, Renata, mas assim, com a questão da pandemia, eu diria que acelerou muito, muito, muito mesmo. Eu vou dar um exemplo da solução da admissão digital, né, que nós temos, né? Antes da pandemia, os RHs, por exemplo, eles não queriam nem saber disso, porque eles achavam que isso não ia funcionar, que não ia dar certo, que realmente, assim, era algo, não, que teria que o colaborador ir lá, assinar o papel, fazer tudo isso. Então, já é uma procura muito grande para esse tipo de solução e praticamente todas as empresas estão aderindo a isso hoje, né? Porque é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. Então, todas as empresas estão aderindo. Então, e nos últimos 2 anos, eu diria que cresceu a procura em mais de 80% nesse Ah, aspecto. e você mencionou, né, é curioso, se a gente parar para analisar um pouco o perfil, né, o perfil do RH, né, é um departamento que normalmente gosta de ter o contato com as pessoas, e Sim, realmente é importante, mas é claro. perfil. Então, essa questão da admissão digital, acho que era impensável, né? E mesmo a contratação à distância, coisa que a gente vê hoje em dia, que dependendo do serviço que é prestado, a pessoa pode estar, às vezes, até em outro estado, em outro país, não necessariamente ali, né, naquela cidade, naquele local. Então, a gente vê realmente uma mudança aí de cultura, né, É, muito rápida. sem dúvida. E outra informação importante aqui para os nossos ouvintes que é interessante é essa questão por exemplo, a gente tinha uma barreira que era assim, a pessoa vai ser contratada, imagina uma pessoa que trabalha na lavoura, né? Ela tem um celular para acessar isso? Ela não tem? Ela vai conseguir fazer esse processo ou não? E a gente teve uma surpresa muito grande. Todo mundo tem celular hoje, né? Todas essas pessoas, por incrível que pareça, conseguem fazer isso de uma facilidade assim tremenda. Então, hoje a gente não tem dificuldade, por exemplo, que era uma dificuldade das empresas, falou assim, mas essa contratação a pessoa não vai conseguir fazer lá na ponta, porque ela não tem habilidade, né, com o processo digital, ela não vai saber capturar. Então, tudo isso também é Uhum, interessante, porque a gente fomentou uma cultura importante, né, de crescimento para as pessoas, né? uhum. Que é Não, essa bacana. inclusão do digital também, né? É, Todo mundo tem é essa verdade. inclusão do digital. E, Marcelo, quais as metas da Ebox digital para o futuro, né? O que vocês aí imaginam ou planejam para esse futuro? Então, a gente quer continuar ajudando as empresas na transformação digital, né? E a iBox, ela procura investir em soluções tecnológicas, né? Para um processo de digitalização. E, principalmente, ela olha algumas verticais importantes. Uma delas, até que nós estamos conversando aqui, é essa questão do próprio RH, né? Dessa cadeia inteira desse processo, tanto dessa questão do prontuário que é físico, do inativo, do prontuário ativo, que você já pode transformar em digital, daquela contratação dos novos colaboradores que já nasce totalmente digital hoje, e manter isso, né? Uma manutenção, isso constante, né? Agora nós estamos, por exemplo, fazendo toda a parte de geração de documentos eletrônicos. Então, hoje você não gera mais um documento em papel para alguém assinar, você já gera eletronicamente através de um template com informações, né? E você já manda, por exemplo, para alguém assinar essa informação. E tudo isso depois fica dentro de um repositório digital. Então, a gente está investindo muito nisso, é algo que é importante aqui para nós, e investir em inovação. Agora,
nós estamos aí também vendo a nova onda, né, que é essa questão da inteligência artificial, né, e aí a gente também, obviamente, está de olho nisso, porque é importante também para o nosso processo, para o nosso crescimento. Ah. E Marcelo, a conversa está muito boa, mas para a gente aqui encerrar, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Olha, acho que assim, a gente nunca deve esquecer que o ambiente né, é um processo coletivo, né? E aí, nesse sentido, eu sugiro que todos os empresários, gestores, né, adotem um programa de transformação digital para elas. Aí, dessa forma, nós vamos estar contribuindo com um planeta mais sustentável. Ah, bacana, acho que essa linha, né, realmente aí da sustentabilidade, ela é muito importante, como acho que a gente já mencionou, realmente é um caminho sem volta. E, né, e não tem muito como não aderir a isso, né? Realmente é algo que veio para ficar, é uma mudança de cultura, que a gente comentou no começo, tem a dificuldade, mas eu acho que essa dificuldade aí já foi quebrada, e agora é seguir, né? E essa nova geração que está vindo, Sem dúvida. já nasceu no digital, né, Marcela? Então, Sem dúvida, já nasceu no digital. Esse pessoal não. Se eu falar para o meu filho, por exemplo, o que é documento físico, ele já vai falar: não, aqui é documento físico, guarda, não, é tudo digital. é isso aí. Ah, Muito bom. maravilha. Marcelo, obrigado pela sua participação no nosso programa hoje, viu? Eu que agradeço, Renata. Bom, no Obrigado a programa de todos. hoje, eu conversei com o diretor comercial da iBox Digital, Marcelo Araújo. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.